sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Listando Ponto. Eu sou Ronaldo Souza e hoje nós vamos falar sobre as tendências de comportamentos sociais e econômicos que se consolidarão no mundo depois desse período, de pandemia que estamos vivendo. Mas antes de começarmos o nosso tema, eu aproveito para pedir para você se inscrever no canal e se gostar do conteúdo, aperte aí no gostei. Então vamos ao nosso tema. Toda essa crise sanitária que vivemos, ela deixará marcas significativas na sociedade e as empresas, como um agente social, também se transformarão, desenvolvendo novos comportamentos ou sendo influenciadas por esses comportamentos sociais. A epidemia ainda não terminou, mas especialistas de futuro, consultados pela revista The Economist, eles conseguiram visualizar alguns desses comportamentos que se estabelecerão ou serão mais rapidamente consumidos no mundo pós-pandemia. A revista, ela lista 20 comportamentos, mas aqui eu faço uma compilação, sintetizando a maioria desses comportamentos em 8 apenas. Então, aqui nós falaremos da educação híbrida, on e offline, da ampliação da telemedicina, da consolidação do e-commerce, da saúde mental dos trabalhadores como um tema recorrente, da democratização da inteligência artificial, da proteção dos dados pessoais, das novas tecnologias que se tornarão vitais para as empresas e do novo conceito de luxo, que é ser simples e natural. Então, vamos a cada um desses comportamentos, começando pela educação híbrida. A educação, ela não será mais a mesma após toda a evolução experimentada no estudo à distância, com o barateamento e maior adequação de horários e mesmo do consumo de tempo com os deslocamentos para as unidades de ensino. Então, você pode perguntar: o ensino presencial ele vai desaparecer? Certamente não, mas ele vai ser transformado com maior inserção de tecnologias e funcionando de maneira híbrida, permitindo uma experiência diferenciada ao aluno. As escolas e as universidades, elas precisarão se adequar a essa nova realidade, criando novos produtos mais adequados a esse novo tempo, pois graduações, especializações de 2, 3, 4 anos de duração, elas se tornarão obsoletas ou elas serão setorizadas, elas serão específicas para determinadas áreas. E o MEC, que é o que cuida da educação no Brasil, precisará ter uma maior agilidade na aprovação de cursos e de grades curriculares mais fluidas. O consumidor mudou, o mercado mudou e as escolas também mudarão. Elas precisam mudar ou precisarão mudar para se adequar a esse novo cenário. Agora nós vamos falar um pouco sobre a ampliação da telemedicina. Nós estamos vendo aí uma transformação do serviço médico com as consultas, análise de exames, construção de diagnósticos à distância ou feito por máquinas com uso de inteligência artificial. Aqui no Brasil, a telemedicina, que estava há anos em discussão, ela rapidamente foi aprovada e disponibilizada no ano de 2020. Mas nós veremos muito mais novidades nesse campo nos próximos anos. Com a internet 5G sendo implantada no território brasileiro, nós veremos cirurgias sendo realizadas à distância, permitindo que profissionais de outros países possam fazer cirurgias em seus clientes sem a necessidade destes se deslocarem. A telemedicina ela chegou para ficar. E o principal motivo que podemos garantir isso é a satisfação tanto dos profissionais quanto dos pacientes, com a facilidade que tudo isso trouxe. Falar um pouco agora sobre a consolidação do e-commerce, que foi um outro grande boom desse período pandêmico.
O comércio eletrônico ele mostrou-se acessível, se expandiu e transformou a sua relação com o usuário, atraindo novos consumidores, quebrando barreiras, resistências, mostrando que esse comportamento de consumo já é uma realidade. Essa constatação traz com ela alguns desafios para as empresas, pois exigirá uma redefinição do seu design de serviço e a transformação da comunicação, desafiando as lojas que sobreviveram a essa expansão de e-commerce. Um rearranjo operacional para possibilitar uma experiência encantadora ao cliente de forma integrada e unificada, unindo ali o físico com o digital, é necessário. Em outras questões, deve ser ressaltada que o consumo de produtos por assinatura ou de forma eletrônica, ele vai se expandir ainda muito mais e vai qualificar fornecedores de olho na experiência do cliente. Tudo gira aí em torno dessa experiência do cliente, porque isto é fundamental, as empresas trazerem o cliente para o centro do negócio. Já falamos disso aqui numa outra série que a gente fala do que o futuro é agora. Falando agora sobre saúde mental do trabalhador, que também é um outro tema que a gente está lá na série O Futuro é Agora, o avanço do trabalho remoto exigirá das empresas e dos RHs um novo olhar em relação às doenças mentais originadas do trabalho. O que já se configurava um problema pré-pandêmico, como os elevados números de pessoas com depressão e ansiedade. Aqui o canal, inclusive, eu tenho algumas entrevistas com profissionais da área de psicologia, como a professora Maria da Penha, Socorro Formiga, como o Bruno Lucena, todos falando sobre saúde mental do trabalhador, destacando esse fenômeno e como ele pode ser combatido. As questões relacionadas à saúde mental dos trabalhadores, elas exigirão uma escrita de uma nova página nos setores de gestão de pessoas. O trabalho remoto que está no meio de tudo isso é uma questão que poderá contribuir ainda mais para o desequilíbrio da saúde mental do trabalhador. A redução do tamanho dos escritórios face ao trabalho remoto, as empresas elas terão um desafio de transformar esses locais em espaços de interação social para promover a saúde mental dos seus colaboradores. Paralelo a essa transformação dos espaços das empresas, também deverá ser observado o desafio que as pessoas terão de se adequarem ou de adequarem as suas casas em locais aptos para o exercício do seu trabalho, com mais tecnologia e conforto para executarem suas atividades e não contribuírem com a ansiedade e com o estresse do dia a dia. Agora eu vou falar um pouco sobre a inteligência artificial em massa. O ganho de produtividade que a massificação da inteligência artificial trará é indiscutível. Por isso, eu vou focar aqui nas consequências sociais da consolidação desse comportamento, pois ela obrigará um redesenho do futuro das profissões, como eu já também falei aqui na série O Futuro é Agora, exigindo extinguindo profissões em massa, principalmente aquelas que exigem maior esforço físico ou que tem os trabalhos sejam repetitivos, que uma máquina poderá executar com muito mais precisão e agilidade, e readequando outras, que obrigará as pessoas a buscarem a qualificação para se manterem empregadas. E aqui um link lá com as questões da educação on e offline. Os desafios que os países terão que enfrentar para não desamparar esse grande número de pessoas que perderão seus empregos, as estratégias que as empresas executarão para diminuir os níveis de estresse e ansiedade em seus colaboradores que vão permanecer trabalhando depois de verem tantas pessoas serem demitidas, o rearranjo que as escolas profissionalizantes, as universidades terão de fazer para poder se adequar a essa nova realidade com agilidade, são desafios que toda essa massificação da inteligência artificial trará consigo. O risco da precarização do trabalho ele é imenso.
mas precisamos agir de forma antecipada para não vivenciarmos tudo isso. Quando a gente fala agora de proteção de dados, né, a gente vê que o tratamento dos dados pessoais de maneira mais responsável, ele está transformando, né, as empresas e transformará as empresas digitais e levará ao ressurgimento e o fortalecimento de serviços por assinaturas, pois as pessoas preferirão pagar pelos seus serviços a doarem seus dados. Então, a entrada em vigor da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil, agora em 2021, mostra uma tendência mundial que terá desdobramentos no período pós-pandemia, exigindo esforços das empresas que lidam com os dados civis das pessoas, não apenas para cumprir a lei, mas também para ser parte da experiência do cliente ao consumir um produto seu. As tendências afetará de maneira, essa tendência ela afetará de maneira tão significativa as empresas tecnológicas que disponibilizam serviços em troca dos dados de consumidores, que elas precisarão rearranjar seus negócios. Vejam como um comportamento pode afetar de maneira tão significativa o mercado. Veremos novidades grandes por aí no futuro se esse comportamento se consolidar. Vamos falar agora das novas tecnologias. As empresas elas terão que investir em novas tecnologias, elas precisarão promover a digitalização dos seus processos, a elevação da maturidade tecnológica de seus gestores, dos seus colaboradores, senão elas vão desaparecer, abrindo espaço para que startups substituam essas empresas tradicionais. E isso só ocorrerá se as empresas tradicionais não fizerem uma transformação digital de seus negócios. Automação, inteligência artificial, Big Data, para citar algumas dessas novas tecnologias que as empresas precisarão absorver de maneira a disponibilizar serviços digitais que transformem a experiência de seus clientes, desde o desenvolvimento do produto, passando pela venda, pela logística de distribuição, até inclusive alcançando o pós-venda com os descartes das embalagens. Tudo isso utilizando ou se beneficiando das tecnologias. Mas o maior desafio para as corporações, né, incorporarem essas novas tecnologias é a mudança da forma de pensar dos seus gestores, da compreensão de como as tecnologias resolverão os seus problemas. É um desafio imenso mudar o mindset das pessoas. O luxo, né, que agora vai ser o simples e o natural, é a 8ª tendência que eu cito nesse nosso vídeo. Os especialistas em tendências de comportamentos, eles veem que as pessoas repensarão o papel do trabalho em suas vidas e a sua relação com a saúde, com o bem-estar, redefinirão a dimensão que eles vão dar ao dinheiro para se considerarem ou se sentirem bem-sucedidos e o espaço que os relacionamentos pessoais e espirituais ocuparão em sua jornada de vida. E toda essa reavaliação levará à máxima que o novo luxo será ser natural. Mas como isso vai se dar? Valorizando o contato com a natureza, consumindo alimentos orgânicos, abolindo as marcas que se utilizam de trabalhos análogos ao escravo, valorizando o pequeno empreendedor com os propósitos de uma melhor distribuição de renda. É nesse novo contexto de luxo que também se valorizará a responsabilidade socioambiental, abolindo materiais de difícil decomposição, estimulando o aumento da reciclagem de produtos e até estimulando o turismo rural, de convivência com a natureza. Será uma mudança significativa do conceito do luxo. Vamos ver até que grau esse comportamento se consolidará com esses novos consumidores que estão chegando no mercado. Bem, esses são os comportamentos que eu destaquei como tendências para um cenário do futuro, segundo, e partindo da base do que a revista The Economist publicou ao consultar os especialistas no assunto. Necessariamente, nem todos esses comportamentos eles se confirmarão ou serão totalmente integrados,
mas alguns deles a gente já pode perceber que estão em pleno andamento e os anos vindouros só ratificarão, democratizando essa tendência, transformando-a numa realidade. É isso aí, pessoal. Se vocês gostaram, né, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, dando uma maior relevância para esse nosso trabalho aqui que a gente vem construindo com muito prazer e com muita dedicação. Muitíssimo obrigado pela sua audiência e até a próxima.